Oi, amiga, vamos para mais uma palavra de hoje. E hoje vai ser daqueles dias que a palavra veio direto do céu. Sim, tá? E esse vídeo vai ser longo. Se prepara. Vou até tomar meu café. Amiga, eu tive um sonho hoje. Esse sonho, eu tava na minha cama, eu tava ali. E do nada eu pegava um teste de gravidez pra fazer. E eu fiz xixi e fiz o teste e ficava esperando. Só que, na minha cabeça, eu não tinha nem perigo, sabe, de estar grávida. Bom, e o teste, nada. E ficava rodando, rodando, rodando. E eu olhava assim, nada. E eu, tipo, a gente tava feliz, a gente não tava assim, ai, meu Deus, será que vai dar positivo? Não, a gente tava tranquilo, eu e meu marido ali no sonho. Eu tava na cama, assim, ele tava em pé e tal. Normal. E, e esse teste não dava nem positivo nem negativo. Era daquele que tem bem famoso, que tem a tampinha azul, que vê 3 semanas, essas coisas. Só que, uma hora, eu ficava olhando o teste assim, e tava 54%. 54%? Que é isso, né? E no sonho eu tinha consciência, 54%. Não entendi. Não entendi, a gente ficava na expectativa e o teste não dava se positivo ou negativo e eu acordei, tá? E ficou naquilo, 54%. Fui levar minhas crianças pra escola, voltei e vim aqui fazer meu devocional. Agora mesmo, tá? Acho que umas meia hora, 40 minutos atrás. E fui ler o livro de 1 Samuel, que eu ia dar continuação. Só que veio na minha mente. Ler o livro de Apocalipse. O Espírito Santo, né? Claro. Ler o livro de Apocalipse. Ler o livro de Apocalipse. Ler o livro de Apocalipse. E parecia ensurdecedor. Eu fui ler o livro de Apocalipse. E ainda falou, leu o capítulo 1, 2 e 3. Só. Li. Quando eu comecei a ler, eu já comecei a chorar. Sim. Porque aqui fala como é Jesus, sabe? Ele é tão lindo. Ele é tão lindo, gente. Ele é tão lindo. Mas, deixa eu te falar uma coisa, que eu já vou chorar. Na volta de Jesus não vai ser lindo, não. Tá? Não vai ser lindo. Não vai ser... Fica com esse 54 na cabeça, tá? Não vai ser ele vindo aqui, passar a mão na cabeça, dar parábolas, falar parábolas, nos curar. Não vai ser como ele veio da primeira vez, não, tá? Se você já leu o livro de Apocalipse, vocês já sabem como vai ser. E bem no meio dessa leitura, eu falei, o Senhor me escolheu pra falar isso, gente. Por que o Senhor me escolheu pra falar isso pra essas pessoas? Pra esses pecadores? Porque eu também sou, né? Bom, eu não vou cortar esse vídeo, tá? Porque é assim mesmo. E eu até coloquei aqui no meu devocional, eu escrevi tudinho o que eu devo falar pra vocês. Então esse vídeo vai ficar longo mesmo. Não importa. Meu Deus, o Senhor está revelando isso tudo pra mim. E o tema desse vídeo é um recado para as igrejas. Quem é as igrejas? Nós, tá? É importante sim ir pra igreja, mas a igreja somos nós. E aqui fala sobre a carta que Jesus manda escrever para as igrejas. A primeira carta é a carta para Efeso. Então, eu vou ler aqui os versículos específicos que Deus mandou eu ler, tá? Primeira carta, eu vou ler o capítulo 2, né, que fica no capítulo 2, versículo 2, 5 e 7. Ai, Deus. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achartes mentirosos. Lembra-te, pois de onde caíste, e arrependeste, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeste. E o 7 é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, e que está no meio do paraíso de Deus. Lindo, né? A gente quer estar ali com Deus, a gente quer comer da árvore da vida, mas arrependa-te. Arrependa-te. E a segunda carta, à igreja,
Não vou falar o nome da igreja, só vou falar a segunda carta. E não tem a ver com o passado, tem a ver com hoje, tá? Que Deus mandou te falar. E eu vou ler o capítulo 10 pra você. Não temas das coisas que hás de padecer, de acontecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel, porque ele é fiel contigo. Se você está bem, se você está vivo, ele é fiel, tá? E a terceira carta que eu tenho que te falar tá lá em terceira carta. Arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Arrependa-te. Arrependa-te, porque ele está voltando. Calma. A quarta carta fala sobre a idolatria. Eu coloquei aqui, ó. Vigiar. Você tem que vigiar as pessoas que você assiste, porque vai ter consequência. Aqueles falsos profetas, aquelas pessoas que falam de Deus, mas depois vem o escândalo, né? Que tá pecando muito mais do que o normal. Então, vigia quem você assiste, quem você busca, quem você segue. Vigia. E a idolatria não é só para santos. Idolatria não é só para alguma coisa ali. Idolatria, tem tanta coisa que a gente idolatra, gente. Pessoas, situações, trabalho, um monte de coisa. Tu acha que idolatria só é ali um negocinho ali? Né? Que idolatra aqui. Os santos, por exemplo, muita gente, né, idolatra santos e tal. Mas não é só isso. Tem coisas tão pequenininhas que a gente idolatra que, se você for buscar, seu coração tá cheio de coisas que você tá adorando e nem sabe que é isso. Porque a gente, no mundo, né, a gente pensa que é só um santo, uma pessoa. Não, e busca aí no seu coração o que você tá idolatrando. O Espírito Santo vai te falar o que você idolatra, tá? Cuidado com a idolatria com pessoas também. Pessoas pecadoras, aquela pessoa que você gosta muito de seguir. E até faz hater com as outras pessoas por causa dessa pessoa que você idolatra. Sim. Cuidado. Vai ter consequência. Vai ter consequência. Só tô obedecendo aqui, gente. Meu Deus do céu. Tô me tremendo por dentro, sabe? Pra falar essas coisas pra vocês. E a quinta carta fala sobre... Quarta carta, pera. O Senhor... Não. Perdão. Mas eu tenho que seguir uma linha aqui, tá? E, continuando na quarta carta, que eu tô falando da idolatria, pra vigiar. E eu vou falar aqui pra você o versículo 25. Mas, o que tendes, retenho, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Gente, vocês têm que buscar o que o Espírito Santo quer falar pra vocês, tá? Tem que saber. Tem que buscar ele, porque ele tá aí dentro de você. Quando Jesus foi aos céus, ele deixou o Espírito dele dentro de você. E ele vai te falar qual o ídolo que tá no seu coração. Ele vai falar pra você quem você tem que deixar de seguir. Você tem que pedir. Não é só pedir casa, só pedir carro, só pedir dinheiro, não, gente. Você tem que pedir discernimento, sabedoria.
para que ele abra seus olhos espirituais, seu ouvido espiritual, sua mente. Isso é estar em comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Enquanto você ficar pedindo só coisas materiais, ele não vai te dar. Porque ele quer primeiro que você busque ele de todo o coração. O que é esse buscar ele? É pedir primeiro a presença dele. Porque se tu quiser tudo, coisas materiais, e não pedir a presença, você pode até ganhar. Mas isso vai ser nada. Você vai sentir o vazio, que todas as pessoas que falei que não tem Jesus, sentem um vazio. Pode ter milhões na conta, pode ter um monte de coisa, mas se não tem ele, a paz dele, ele, nada vai valer a pena. Então hoje, peça a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque isso é o que importa. Na verdade, isso que importa. E olha, que eu não tenho milhões na minha conta, mas também eu não tenho zero. Mas o que importa é ter a presença de Jesus, ter Ele como Senhor e Salvador. E não pensando em ganhar alguma coisa, porque Ele sabe do seu coração. Lembra de ontem, da palavra de ontem? Ele não vê a sua estatura, Ele não vê o seu tamanho, se você é bonito ou bonita. Ele vê o seu coração, onde está o seu coração. E é buscando Ele todos os dias que Ele vai estar mais presente na sua vida. E aí, quando você ganhar essas coisas, que você conquistar, né? Essas coisas, porque Ele não vai te dar de graça. Ele não vai cair do céu as coisas pra você. Quando você conquistar junto com Ele, e quando você estiver bem de vida, e com Ele, tu vai ver que essas coisas só são coisas materiais, que a gente pede por querer, sabe? E a quinta carta. Vamos continuar. Quinta carta tá em versículo 3, que já tá no capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e saberá a que hora, e não saberá a hora, sobre ti virei. Ou seja, se você lê, se você busca, mas tem que vigiar também. E se arrepender dos seus pecados todos os dias da sua vida, porque a gente vai pegar todos os dias. Em situações na mente. Tem que pedir perdão. E a consequência vai vir. E não saberá a que hora sobre ti virei. Pode ser do nada, assim, acontecer alguma coisa. Sim. Isso. A sexta carta tá no capítulo 8, 10. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma carta aberta. Eu sei das tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E não negastes o meu nome. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Desculpe por esse devocional estar sendo assim, mas é do jeito que o Espírito Santo quer. Lendo, explicando alguma coisa que vem para te falar. Sei que você vai entender. Viver agora essa história não, é o que tá acontecendo no mundo lá do homem que viu o ZT, a nave espacial lá no Brasil, lá no Paraná, né? Foi essa semana, foi final do mês de maio, que ele filmou lá. Tá aqui, ó. Se você não lê isso aqui, você vai ficar com medo. Você vai, ai, sempre falaram de ET. Mas agora é verdade. E eu tenho a sensação de que esse 54%... Bom, eu não quero estar ficando aqui, eu não quero estar falando coisas sem sentido.
Mas esse 54%, quando eu acordei, eu pensei que era alguma coisa boa, sabe? Pra mim, ai, pra minha vida, porque a gente só pensa na gente, né? A gente só pensa no que a gente vai ganhar, só que na nossa vida, na nossa bolha. Mas não, quando eu comecei a ler isso aqui, esse 54% tem a ver com isso aqui, que ele mandou ler. Aí você faz a interpretação que você quiser. Mas ainda não tem uma resposta pra isso. Esse 54% pode ser que tá acabando. Tá na metade. E a gente tá nessa metade, gente. E no sonho eu tava feliz. Porque quando a gente tem Jesus, mesmo que o mundo esteja desabando, a gente fica feliz, porque a gente sabe pra onde a gente vai. Mas a gente fica pensando em nossa família, em nossos filhos. Ou você prefere Jesus? Lembra quando ele manda deixar a família, as coisas, pra seguir ele? Pois é. Não sei, gente. Eu só sei que tava 50%, 54% lá. E eu pensei que era uma coisa boa. E quando eu comecei a ler, ainda falta o último, tá? Quando eu comecei a ler, eu tive a sensação de que é isso. Tá acabando. Ele tá voltando. A gente não sabe nem a hora, nem o dia. Pode ser daqui 10 minutos. Mas pode ser daqui 50 anos. Não sei. E o que você vai fazer pra sentar junto com ele? Do ladinho dele lá, no céu. Bom, vamos terminar. A 7ª carta. Vou ler aqui pra você. Que eu vou ler o 15, 16, 19 e 20. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frios ou quente. Assim porque és morno. Gente, que Deus me perdoe, mas eu sou tão morna. Tô tão morna. Não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Sabe quando você tá aqui falando da palavra de Deus? Tá falando, buscando, mas tá morno? Só você sabe? Quando você for encontrar com ele, ele vai falar: aparta-te de mim, não te conheço. Imagina isso. Imagina isso. Eu tá aqui falando tudinho pra vocês todos os dias de Jesus. E no final, quem é você? O que você fez por mim? Porque fazer vidinho não é nada. Levar um tapa aí na cara também. 16. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E acabou. Bom, eu sei que esse vídeo ficou muito longo, mas foi assim que ele mandou falar pra você. Arrependa-te, volta pro caminho dele, porque ele tá voltando. Só não vê quem não quer. Só é morno quem quer, porque a palavra tá aí. Somos livres, num país livre, onde tem milhares e milhares de tipos de Bíblia para você comprar. Não estamos na Coreia do Norte para você não ter acesso. Você não busca porque não quer, porque prefere o mundo do que Deus. E não adianta colocar versículozinho no Instagram, nas redes sociais, não. Se você não tem intimidade, se você não busca ele de todo o coração, nada disso aí que você tá fazendo vale a pena, nada. Porque você vai pro inferno do mesmo jeito. E na hora que ele voltar, você vai ficar. Na hora que você se arrepender, aí sim. Se arrepender de verdade, não é de falar. Enquanto a gente estiver só buscando coisas materiais, só coisas que a gente quer, vai ser bom por hora, mas e depois? Deixa eu te falar uma coisa.
Se você não tem Jesus, se você não busca Ele, se você só tá nesse mundo pra conquistar coisas e não ter Ele, nada vai valer a pena, amigo. Amigo, nada. Sabe o que é nada? Nada. Porque tem uns que não acreditam em Deus. Esses já estão... Deixa pra lá. Mas e você aí? Que tem pelo menos um pouquinho de fé. Que acredita, mas não vai à igreja, que não recebeu Ele como o Senhor e Salvador. Então vamos fazer uma oração? Vamos aceitar outra vez Jesus como Senhor e Salvador? Ou a sua primeira vez? Vamos? Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu sou tão pecadora, mas hoje eu me arrependo dos meus pecados diários. Daquele pecado grande, daquele pecado pequeno, que eu acho que é assim que funciona. Mas eu me arrependo do que eu tenho feito e que o Senhor não gosta. Eu me arrependo hoje, Pai, de estar em cima do muro, de ser morno, de ser morna. E hoje, eu te aceito como meu Senhor e verdadeiro Salvador da minha vida. E anda comigo, Pai, e me guia, e me dê direcionamento para essa vida, para tudo, para toda a área da minha vida, não só para as bênçãos, não, mas principalmente para te obedecer. Amém. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou falar aqui pra você o versículo que eu tirei hoje, tá? Tá em Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Casou certinho, né? Casou certinho. Bom, amiga, amigo, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. Amém.